Quando perguntei à minha filha por que ela nunca me visitava, ela respirou fundo. Ela disse: "Você é dramática, mãe. Nós temos a nossa própria vida." Ela não sabia que eu tinha encerrado todas as nossas contas conjuntas naquela mesma manhã. Meu nome é Margarida, mas todo mundo me chama de Guida. Tenho 72 anos. Antes de começar, eu adoraria saber de onde você está assistindo a este vídeo. Deixe seu estado ou país nos comentários. Há algo de reconfortante em saber que não estamos sozinhas em nossas experiências, não acha? O que vou compartilhar agora não é fácil de dizer. Por meses, eu me convenci de que estava imaginando coisas, de que estava sendo muito sensível, exigindo demais. Mas, às vezes, as pessoas que mais amamos são as que mais nos ferem. E às vezes, temos que nos proteger, mesmo quando isso parte nossos corações. Esta é a minha história. 28 anos atrás, segurei minha filha Jéssica nos braços pela primeira vez. Ela tinha os olhos do pai, grandes e cheios de curiosidade. E a partir daquele momento, eu prometi o mundo a ela. Meu marido, Antônio, e eu não éramos ricos, mas tínhamos uma vida confortável. Ele era contador e eu era professora do ensino fundamental. Tínhamos uma casa simples, mas acolhedora, no interior de São Paulo, um carro popular e o suficiente para poupar para o futuro da nossa filha. Antônio morreu quando Jéssica tinha 16 anos. Um infarto súbito e cruel. Numa manhã, ele estava lendo as notícias tomando café, e à noite, ele já não estava mais aqui. O luto quase destruiu nós duas, mas tínhamos uma a outra. Eu segurava Jéssica enquanto ela chorava, e ela me segurava. Prometemos que superaríamos aquilo juntas. E superamos. Trabalhei horas extras. Dei aulas particulares depois da escola. Peguei turmas de recuperação nas férias. Cada centavo que eu conseguia economizar ia para a poupança da faculdade da Jéssica. Quando ela passou na Universidade Federal, eu chorei lágrimas de alegria. Quando ela se formou com honras, eu era a pessoa que gritava mais alto naquele auditório. Ela conheceu o Daniel no último ano de faculdade. Ele vinha de uma família tradicional e muito rica do Rio de Janeiro. Gostei dele no começo. Educado, bem vestido, ambicioso. No casamento deles, eu dei a eles 100 mil reais de presente. Era quase tudo que tinha sobrado do seguro de vida do Antônio, mas eu queria que eles tivessem um bom começo. Os pais do Daniel pagaram pela festa. Um evento luxuoso na praia de Trancoso que custou muito mais do que o meu salário de um ano inteiro. Mas eu queria contribuir com algo que fizesse a diferença. Jéssica me abraçou e sussurrou: "Mãe, você não precisava fazer isso." Eu disse a ela: "Eu sei, filha, mas você é tudo para mim. Eu quero que você tenha tudo." Os primeiros anos foram bons. Eles se mudaram para a capital paulista, onde Daniel conseguiu um cargo alto numa gestora de investimentos. Jéssica começou a trabalhar com marketing. Eles compraram um apartamento de alto padrão no bairro de Moema. Eu os visitava 2 vezes por ano, sempre ficando num hotel porque não queria atrapalhar. Jéssica me levava para almoçar, me mostrava a cidade e conversávamos como sempre fazíamos. Então, os netos chegaram. Primeiro Lucas e 2 anos depois a Sofia. Eu estava radiante. Peguei um ônibus para São Paulo no dia seguinte ao nascimento de cada um. Segurei aqueles bebês pequenos e senti meu coração se expandir de maneiras que eu não sabia que eram possíveis. "Mãe, você vai estragar essas crianças." Jéssica riu quando cheguei com sacolas cheias de presentes. "É para isso que servem as avós." Eu respondi. Mas algo começou a mudar por aquela época. As ligações da Jéssica se tornaram menos frequentes. No começo eu entendi. Bebês novos, trabalhos exigentes, a vida fica corrida. Eu não queria ser aquela mãe que vive reclamando da ausência da filha. Então eu esperei. Dei espaço a ela. Quando eu ligava, ela muitas vezes parecia distraída. "Mãe, posso te ligar de volta? Estou no meio de um problema aqui." Mas as ligações de volta começaram a ficar cada vez mais raras. Passei a mandar mensagens de texto, achando que seria mais fácil para ela. Às vezes, ela respondia com um desenho de coração. Às vezes não respondia nada. Minhas visitas ficaram mais curtas. "Mãe, esse fim de semana não é muito bom. As crianças têm campeonato ou
Os pais do Daniel vêm pra cá. Eu pagava a taxa de remarcação da passagem e escolhia outra data. Mas sempre havia um imprevisto. Em um Natal, sugeri ir para lá passar as festas com eles. A resposta da Jéssica veio por mensagem. Na verdade, vamos para a casa de campo dos pais do Daniel. A casa é enorme e é mais fácil com as crianças. Passei o Natal sozinha naquele ano. Eu dizia a mim mesma que estava tudo bem. As famílias dividem os feriados. Era justo que os pais do Daniel também tivessem tempo com os netos. Mas no ano seguinte, a mesma coisa aconteceu. E no ano depois daquele também. 3 anos atrás, Jéssica me ligou com o que ela descreveu como uma sugestão prática. A empresa do Daniel estava passando por uma reestruturação. Eles não estavam preocupados. Ela me garantiu, mas estavam sendo cautelosos com os gastos. A mensalidade da escola bilíngue das crianças era altíssima. O financiamento do apartamento pesava. Mãe, eu odeio te pedir isso, mas você consideraria me colocar na sua conta bancária? Só por segurança. Se alguma coisa acontecer com você, tornaria tudo muito mais fácil. Eu poderia pagar suas contas, resolver tudo sem precisarmos passar por um inventário demorado. Ela fez soar tão sensato, tão responsável. E, sinceramente, fazia sentido para mim. Eu não estava ficando mais nova. Sabia muito bem como um inventário no Brasil pode ser caro e arrastado. Jéssica era minha única filha, minha única herdeira. Tudo o que eu tinha iria para ela de qualquer forma. Claro, minha filha, eu disse. O que facilitar as coisas para você? Ela também sugeriu que abríssemos uma conta poupança conjunta. Você pode transferir seu dinheiro para lá, e eu terei acesso se você precisar de ajuda com alguma coisa. Além disso, o rendimento no meu banco é melhor. Transferi R$150 mil, quase todas as minhas economias, para aquela conta. Fez eu me sentir bem, na verdade. Parecia que eu ainda estava provendo para minha filha, ainda sendo útil. Obrigada, mãe, ela disse. Isso tira um peso enorme das nossas costas. Ao longo dos 2 anos seguintes, notei dinheiro saindo daquela poupança de vez em quando. Nunca valores absurdos. 3 mil aqui, 5 mil ali. Quando eu perguntava a Jéssica, ela sempre tinha uma explicação na ponta da língua. Ah, foi para o dentista do Lucas. O plano não cobriu. A Sofia precisou de uma professora particular de matemática. Tivemos um vazamento no apartamento. Essas reformas não acabam nunca. Eu nunca questionei a fundo. Para que servia o dinheiro, afinal? Para ajudar minha família. 6 meses atrás, fui diagnosticada com artrose severa nos 2 joelhos. Não era fatal, mas a dor era constante. Meu médico recomendou o uso de uma bengala e sugeriu uma cirurgia de prótese para o ano seguinte. Liguei para a Jéssica para contar. O telefone tocou 4 vezes antes de ela atender. Eu consegui ouvir muito barulho ao fundo, música, taças, pessoas conversando. Mãe, o que foi? Na verdade, eu estou num jantar beneficente agora. Ah, me desculpe, filha. Eu ligo depois. Não, tudo bem. O que aconteceu? Contei a ela sobre os meus joelhos, sobre a recomendação do médico para a cirurgia. Tentei manter minha voz leve. Não queria preocupá-la. Não é nada grave, meu amor. Apenas coisas da idade. Mas eu queria que você soubesse. Ah, entendi. Bom, certifique-se de seguir as ordens do médico. Olha, eu preciso voltar. Jéssica, eu estava pensando. Você não teria um tempinho para me visitar? Faz quase 1 ano que não vejo você nem as crianças. A pausa durou tempo demais. Mãe, você sabe como as coisas estão loucas agora. O Daniel está prestes a virar sócio na empresa. O Lucas está viajando com o time de futebol todo fim de semana. A Sofia acabou de começar as aulas de balé e eu estou organizando um evento na escola deles. Está muito difícil sair daqui. Talvez eu pudesse ir até aí, sugeri. O quarto de hóspedes está em reforma, mãe. E, sinceramente, com seus joelhos desse jeito, as escadas da nossa cobertura seriam muito difíceis para você. Algo dentro de mim se partiu naquele instante. Jéssica, sinto sua falta. Sinto falta dos meus netos. Eu sinto que não vejo mais você. Mãe, a voz dela assumiu aquele tom cortante.
o tom que eu vinha ouvindo cada vez mais ultimamente. Você está sendo dramática. Nós nos falamos, não falamos? Nós temos nossa própria vida aqui. Você não pode esperar que a gente largue tudo só porque você está se sentindo solitária. Dramática. Ela me chamou de dramática. Eu não estou pedindo que você largue tudo. Estou pedindo uma visita. Uma ligação que dure mais de 5 minutos. Alguma prova de que eu ainda faço parte da sua vida. Olha, é disso que eu estou falando. Você está tentando fazer chantagem emocional. Eu tenho responsabilidades, mãe. Eu não posso simplesmente... Olha, eu realmente tenho que desligar. O Daniel está me chamando. Nos falamos depois, tá? Ela desligou. Sentei-me na minha casa silenciosa, com o telefone ainda pressionado contra o ouvido, e chorei. Não aquelas lágrimas calmas de tristeza, mas os soluços profundos de quem finalmente admite uma verdade da qual vinha fugindo. Minha filha não tinha tempo para mim. Pior, ela não queria arranjar tempo para mim. Na manhã seguinte, ainda machucada pela nossa conversa, fiz algo que nunca tinha feito antes. Entrei no aplicativo do banco e realmente olhei o histórico da conta poupança conjunta. Olhei com atenção. Os saques que eu havia anotado estavam lá, sim. Mas, enquanto eu rolava pelos meses de extratos, vi outros. Muitos outros. 80 mil reais retirados ao longo de 2 anos para dentistas, aulas particulares e reformas. Senti um nó no estômago. Então, verifiquei minha conta corrente. Aquela onde caía a minha aposentadoria. Jéssica tinha acesso, mas raramente usava. Ou era o que eu achava. Lá, perdidos nos extratos, havia mais saques. Não eram enormes. 500 reais aqui, 800 ali. Dinheiro sacado em caixas eletrônicos em São Paulo. Minhas mãos tremiam enquanto eu somava os números. Quase 100 mil reais haviam sumido das minhas contas em 2 anos. Liguei para o banco. O atendente confirmou o que eu estava vendo. Sim, dona Margarida. Esses são saques legítimos feitos com o acesso da conta conjunta. As 2 titulares têm direitos iguais sobre os fundos. Mas eu não autorizei esses saques, eu disse. Eu entendo, senhora, mas com uma conta conjunta, qualquer uma das partes pode movimentar o dinheiro sem a permissão da outra. Essa é a natureza da conta. Depois de desligar, fiquei sentada à mesa da cozinha por um longo tempo. Pensei no apartamento luxuoso da Jéssica, nos carros caros deles. Ela dirigia um carro importado imenso. O Daniel tinha outro do ano. Lembrei das roupas de grife que notei na minha última visita. Das fotos de férias luxuosas nas redes sociais. Viagens para as Maldivas, Vale dos Vinhedos, esquina Argentina. E pensei em mim, na minha casa modesta, calculando cada centavo da minha aposentadoria de professora, comprando os produtos mais baratos no mercado, usando as mesmas roupas que eu tinha há anos. Ela não estava passando dificuldades. Ela estava gastando o meu dinheiro. Dinheiro que levei 40 anos para economizar. Gastando com luxos enquanto me dizia que estava ocupada demais para me visitar. Eu não tomei minha decisão movida pela raiva, embora a raiva certamente estivesse lá. Tomei minha decisão com total clareza. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada olhando para o teto. E as memórias tomaram conta de mim, ensinando a Jéssica a ler. Sentada na plateia de cada apresentação da escola, de cada reunião de pais e mestres, trabalhando em 2 empregos depois que Antônio morreu, para que ela não precisasse se endividar para estudar, dando a ela aqueles 100 mil reais para o casamento, transferindo o restante das minhas economias para a conta conjunta, porque ela me pediu. E o que eu havia recebido em troca? Visitas canceladas, ligações de 3 minutos, desculpas, desprezo. E, aparentemente, o papel de financiar o estilo de vida dela. Às 3 da manhã, me levantei e fiz um chá. Abri meu computador e comecei a pesquisar. Ao amanhecer, eu sabia exatamente o que ia fazer. Primeiro, liguei para um advogado. Não o conhecido da família que tinha cuidado do inventário do Antônio, mas alguém de uma cidade vizinha. Alguém que a Jéssica não conhecia. Expliquei minha situação. Dona Margarida, você tem todo o direito legal de remover alguém das suas contas ou encerrá-las totalmente, ele me disse. Os bens são seus.
O status de conta conjunta não muda isso. E quanto ao dinheiro que ela já tirou? Perguntei. Ele ficou em silêncio por um momento. Isso é mais complicado. Tecnicamente, com a conta conjunta, ela tinha acesso legal àqueles fundos. Você poderia processá-la civilmente, alegar exploração financeira, mas seria difícil de provar se ela argumentar que acreditava ter sua permissão. Entendo, eu disse. Meu conselho é proteger o que lhe resta. Encerre as contas conjuntas. Abra novas contas apenas no seu nome. E o meu testamento? Perguntei. Você pode mudar a qualquer momento. Se há preocupação com a herança, podemos redigir um novo hoje mesmo. Agradeci e marquei um horário para a semana seguinte. O dia em que decidi agir foi uma terça-feira. Lembro porque terça era o dia em que eu costumava ir ao mercado e mantive minha rotina. Normal, calma, decidida. Dirigi até o banco às 9 da manhã, bem na hora em que abriram. Me vesti com cuidado, minhas melhores calças, uma blusa bonita, meus brincos de pérola, que Antônio me deu no nosso 20º aniversário de casamento. Eu queria parecer confiante e séria. Não queria parecer uma idosa confusa que poderia ser ignorada. O gerente do banco me cumprimentou calorosamente. Dona Margarida, bom dia. Como podemos ajudar lá hoje? Preciso encerrar minhas contas conjuntas e abrir com Shinzais, o novas apenas no meu nome. Ele piscou. Suas contas conjuntas com sua filha, Jéssica? Sim. Posso perguntar o motivo? Olhei bem nos olhos dele. Porque as contas são minhas e eu não desejo mais ter uma titular conjunta. Para o crédito dele, não discutiu. Claro, vou preparar a papelada. Levou 2 horas. Encerramos a conta corrente conjunta, onde caía a minha aposentadoria. Encerramos a poupança conjunta com o que restava. 80 mil haviam desaparecido, mas ainda restavam quase 70 mil reais. Transferi tudo para contas novas. Números novos, cartões novos. Dona Margarida, o gerente disse quando terminamos. Sua filha receberá uma notificação de que essas contas foram encerradas, apenas para o seu conhecimento. Eu entendo, respondi. E ela não terá nenhum acesso às minhas novas contas. Esse é exatamente o objetivo. Também fui ao outro banco, onde eu tinha uma pequena reserva de emergência, e retirei o acesso dela de lá também. Ao meio-dia, cada centavo que eu tinha estava protegido em contas que levavam apenas o meu nome. Então, fiz algo que vinha adiando. Fui ao cartório e mudei meu testamento. Em vez de tudo ir para Jéssica automaticamente, criei regras específicas. Um plano de previdência travado para a educação dos meus netos. Dinheiro no qual ela não poderia encostar. Doações para 3 instituições de caridade das quais eu gostava. E sim, deixei algo para Jéssica, mas apenas uma pequena fração. O restante, destinei a um fundo de bolsas de estudo com o nome do Antônio, na escola estadual do meu bairro. Dinheiro para ajudar jovens como a Jéssica havia sido. Jovens que perderam um pai, mas ainda sonhavam com a faculdade. Se Jéssica não valorizava nosso relacionamento, se eu era apenas um caixa eletrônico para ela, então eu garantiria que meu dinheiro fosse para onde seria valorizado. Jéssica me ligou 3 dias depois. Não foi uma ligação casual de quem estava com saudades. Eu pude perceber pela primeira palavra que ela disse. Mãe, a voz dela estava afiada, tensa. O que diabos você fez? Eu estava esperando por isso. Eu estava fazendo uma canja e continuei mexendo a panela. Telefone no viva voz. Eu encerrei nossas contas conjuntas. Imagino que o banco tenha avisado. Você encerrou? Sem nem me contar? Sem conversar comigo? Jéssica, as contas são minhas. Eu não preciso de permissão para gerenciar minhas próprias finanças. Você está falando sério? Nós tínhamos um acordo. Um acordo onde você tirava quase 100 mil reais sem me contar. O silêncio foi longo e pesado. Eu não sei do que você está falando. Ela finalmente disse, mas a voz dela tinha mudado agora incerta. Ah, eu olhei os extratos, filha. Todos eles. A poupança, a conta corrente. Quase 100 mil reais ao longo de 2 anos. Quer que eu liste as datas e os valores? Mãe, aquele dinheiro. Eu precisei para as crianças, para emergências.
Você disse que estava tudo bem. Eu disse que você poderia acessar se precisasse de ajuda. Não para bancar seu estilo de vida. Não para tirar milhares de reais enquanto diz estar ocupada demais para me dar um telefonema. Isso é inacreditável. Depois de tudo que o Daniel e eu... Depois de tudo que você o que, Jéssica? O que exatamente você e o Daniel fizeram por mim? Nós te incluímos nas nossas vidas. Nós. Quando foi a última vez que você me visitou? Visitou de verdade? Não apenas um almoço de 2 horas motivado pela culpa. Eu tenho uma família, mãe. Responsabilidades. Eu também. Você é minha família. Ou deveria ser. Por um momento. Ouvi uma mudança na respiração dela. Talvez choque. Talvez vergonha. Mas então a voz do Daniel soou, abafada, mas audível ao fundo. Fala logo para ela. E o tom da Jéssica endureceu novamente. Sabe de uma coisa? Foi exatamente isso que eu disse pro Daniel. Você está sendo dramática. Você está me punindo porque nós temos nossa própria vida e não podemos largar tudo toda vez que você se sente deixada de lado. Lá estava de novo. Dramática. Eu não estou sendo dramática, Jéssica. Estou sendo prática. Você tem a sua própria vida. E isso é ótimo. Mas você não tem o direito de ter as economias da minha vida também. Você não vai levar o meu dinheiro sendo que não tem tempo nem para uma conversa de verdade. Aquele dinheiro era para emergências. Que emergências? Seu carro importado? Suas férias na neve? Eu vi as fotos na internet, querida. Vocês não estão passando necessidade. Se você ainda está assistindo a este vídeo, por favor, clique no botão de se inscrever. Eu prometo que você vai querer ouvir o final dessa história. Mãe, eu não acredito que... Você algum dia realmente precisou do dinheiro, ou você apenas pensou, a mamãe não vai notar, a mamãe está velha, ela não deve checar os extratos direito? Isso não é justo. Não, Jéssica. O que não é justo é trabalhar 40 anos como professora, economizar cada centavo, perder o marido aos 48 anos e reconstruir a vida sozinha, dar à sua filha tudo o que você tem e ser tratada por ela como um caixa eletrônico enquanto ela diz que está ocupada demais para se importar. Ouvi a respiração dela falhar. Por um segundo, achei que eu tinha conseguido tocá-la. Talvez ela fosse pedir desculpas. Talvez percebesse o que havia feito. Em vez disso, ela disse, tudo bem, fique com seu dinheiro. Aparentemente, ele significa mais para você do que sua própria filha. E desligou. Larguei a colher da sopa, desliguei o fogão, andei até o meu quarto e deitei na cama, de roupa e tudo. E oichurai. Não porque me arrependi do que fiz, mas porque a minha filha havia ido embora e eu não tinha certeza se ela já não estava ausente há muitos anos. Eu só estava com medo demais de admitir. Jéssica não ligou de volta. Eu também não. Uma semana depois, recebi um e-mail do Daniel. O assunto era conversa em família. Quase apaguei, mas a curiosidade venceu. Margarida, acho que você deve saber que suas ações causaram um sofrimento emocional significativo a Jéssica. Ela tem tido dificuldades para dormir e está muito chateada. Entendemos que você pode estar passando por alguns desafios devido à sua idade e achamos que seria benéfico você conversar com alguém. Talvez um terapeuta especializado em questões da terceira idade. Sobre as contas financeiras, tínhamos entendido que você queria que tivéssemos acesso para ajudar a administrar seus assuntos conforme você envelhece. Se houve um erro de comunicação, pedimos desculpas. No entanto, encerrar as contas sem dialogar foi doloroso e demonstrou falta de confiança. Esperamos que reconsidere e, quem sabe, possamos marcar uma reunião de família para discutir isso racionalmente. As crianças perguntam por você. Daniel, eu li 3 vezes. A arrogância era de tirar o fôlego. Desafios devido à sua idade. Questões da terceira idade. As crianças perguntam por você. Quando foi a última vez que eles me deixaram falar com as crianças? Não respondi. Em vez disso, abri o computador e comecei a pesquisar algo em que vinha pensando. Violência patrimonial contra a pessoa idosa. Descobri que havia um termo jurídico no Brasil para o que tinha acontecido comigo. Centros de apoio, grupos, jurisprudência. Eu não era louca. Eu não era dramática.
Eu era uma mulher de quem alguém em quem ela confiava tinha se aproveitado. O mês seguinte foi estranho. Silencioso, mas não solitário. Existe uma diferença. Eu aprendi. Eu me sentia solitária quando a Jéssica estava na minha vida, mas não estava presente. Agora, eu estava simplesmente sozinha. Mas aquela espera constante, a esperança e a decepção haviam parado. Havia paz nisso. Comecei a frequentar um grupo de costura num centro comunitário da cidade. Fiz amizade com uma mulher chamada Helena, que também tinha um relacionamento difícil com o filho. Não ficávamos remoendo o assunto, mas havia uma compreensão entre nós. Solidariedade. Agendei minha cirurgia no joelho. O procedimento foi um sucesso. Helena me levou do hospital para casa e passou a primeira noite lá. Dormiu no meu sofá e me ajudou a ir ao banheiro. Quando tentei pagar a ela, ela recusou balançando as mãos. É para isso que servem as amigas, Guida. Amigas de verdade. Durante minha recuperação, o Lucas, meu neto, me mandou uma mensagem. Ele tinha 14 anos agora. E aparentemente tinha seu próprio celular. Vó, você está bem? A mãe disse que você está doente. Meu coração apertou. Acabei de operar o joelho, meu anjo. Estou me recuperando bem. E você, como está? Tô bem. O futebol tá indo ótimo. Virei titular. Que maravilha. Estou muito orgulhosa de você. A mãe disse que você tá brava com ela. Olhei para aquela mensagem por um longo tempo antes de digitar. Não estou brava, Lucas. Às vezes os adultos passam por situações complicadas. Mas eu amo você e sua irmã demais. Sempre. Também te amo, vó. Aquela troca de mensagens significou mais para mim do que eu poderia expressar. 2 meses depois do nosso confronto, a Jéssica apareceu no meu portão. Nenhum aviso, nenhuma ligação prévia. Eu estava no meu quintal. A cirurgia do joelho tinha cicatrizado lindamente e eu estava de volta à minha rotina. Levantei a cabeça, tirando o mato dos meus tomates, e lá estava ela, parada no portão. Ela parecia diferente. Mais magra, cansada. Aquele brilho polido que eu sempre associava a ela parecia apagado. Mãe. Me levantei devagar, limpando a terra das minhas luvas. Jéssica, podemos conversar? Claro, entra. Fiz um café. O ritual nos deu algo para fazer com as mãos. Sentamos na minha mesa da cozinha, aquela que o Antônio comprou 30 anos atrás. A mesma mesa onde a Jéssica fazia a lição de casa quando era criança. Me desculpa, ela disse finalmente. Por tudo. Por pegar o dinheiro. Pelas coisas que eu disse. Por não estar presente. Eu esperei. Desculpa, era só uma palavra. Eu precisava de mais. O Daniel e eu fomos para a terapia. Ela deu uma risada amarga. Na verdade, o Daniel quis que fôssemos para que eu pudesse falar sobre você. Sobre como você estava sendo irracional. Mas a terapeuta... Ela pausou. A terapeuta me perguntou quando foi a última vez que eu te visitei. Quando foi a última vez que te liguei só para conversar. Quando foi a última vez que te incluí em algo importante. E eu percebi que não sabia responder. Eu não tinha respostas boas. Ela olhou para mim e seus olhos estavam vermelhos. Ela me pediu para imaginar ter 72 anos, estar sozinha e ver meu único filho se afastar. E mãe, eu não consegui. Eu não consegui nem imaginar sem ter vontade de chorar. Mas foi isso que eu fiz com você. Foi, eu disse em voz baixa. Foi isso que você fez. O dinheiro nem era por necessidade. O Daniel ganha muito bem. Nós temos de tudo. Estava simplesmente lá. Era fácil. E eu dizia a mim mesma que você não ia se importar, porque seria meu de qualquer jeito um dia. Que você ia querer que nós tivéssemos esse dinheiro para as crianças. Eu justificava para mim mesma todas as vezes. Você me roubou, Jéssica. Vamos chamar pelo nome certo? Ela recuou, mas concordou com a cabeça. Eu roubei de você. E o pior, fiz você sentir que não tinha importância, que você era um estorvo, que seus sentimentos eram só drama. Ficamos em silêncio. O relógio da cozinha batia. Lá fora, um bem-te-vi cantava. Eu quero devolver, ela disse. Tudo, cada centavo. Eu não quero o seu dinheiro, Jéssica. Eu quero a minha filha,
É só o que eu sempre quis. Não o seu dinheiro, não a sua culpa. Só você. A você de verdade. Presente. Ela estava chorando agora, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sei se ainda sei como fazer isso. Eu me perdi tanto na vida que o Daniel e eu construímos. Em parecer perfeita ser perfeita, que eu esqueci o que realmente importa. Então, aprenda de novo, eu disse. Mas Jéssica, entenda uma coisa. Eu não vou ser tratada daquele jeito nunca mais. Não vou aceitar migalhas da sua atenção. Não vou ser ignorada ou chamada de dramática quando eu expressar que estou magoada. Eu sou sua mãe e mereço respeito. Você merece. Você absolutamente merece. E se você não puder me dar isso, se você não puder realmente criar espaço na sua vida para um relacionamento verdadeiro, então é melhor mantermos distância. Eu não vou viver esperando pelas suas sobras. Ela esticou a mão sobre a mesa e segurou a minha. Eu quero tentar, mãe. Tentar de verdade, se você deixar. Olhei para as nossas mãos juntas. A dela, lisa e com as unhas feitas. A minha, calejada e com manchas da idade. Ela tinha puxado os dedos longos de mim. A teimosia também, provavelmente. Eu deixo você tentar, eu disse. Mas Jéssica, atitudes. Eu preciso de atitudes, não de promessas. As mudanças vieram aos poucos, no início, e depois com mais firmeza. Jéssica começou a ligar todo domingo à noite. Não eram checagens rápidas, mas conversas reais. Ela me contava sobre a vida dela, perguntava sobre a minha. Ela de fato ouvia as minhas respostas. Começou a me mandar fotos das crianças. Não publicações de internet, mas fotos mandadas direto para mim, me contando o que estava acontecendo na vida deles. 6 semanas depois da nossa conversa na cozinha, ela apareceu de novo. Desta vez, com o Lucas e a Sofia. Mãe, as crianças querem passar o fim de semana com você, se não tiver problema. Eu venho buscar no domingo à tarde. Olhei para os meus netos. O Lucas estava quase da minha altura agora. A Sofia tinha os olhos verdes da Jéssica. Eles pareciam incertos, quase tímidos. Tínhamos sido estranhos por muito tempo. Eu adoraria, eu disse. Naquele fim de semana, ensinei a Sofia a fazer o famoso bolo de cenoura com cobertura de chocolate do avô Antônio. O Lucas e eu assistimos a um jogo do Campeonato Brasileiro. Ele me explicava as regras com a mesma paciência que eu usei para ensinar Lualê anos atrás. Jogamos baralho. Conversamos. Rimos. Quando a Jéssica veio buscá-los, a Sofia me abraçou bem forte. Podemos voltar no mês que vem, vó? Quando vocês quiserem, meu amor. Um mês depois, Jéssica me convidou para ir a São Paulo. Eu quero que você fique na nossa casa. Arrumamos o quarto de hóspedes do andar de baixo, para que você não precise subir escadas. Por favor, mãe. Eu fui. A visita não foi perfeita. Anos de distância não evaporam do dia para a noite. Mas foi real. Conversamos sobre o dinheiro, sobre a mágoa, sobre como Daniel incentivava o afastamento e as escolhas dela. Ela me mostrou os extratos bancários provando que havia depositado 100 mil reais numa conta nova no meu nome. Eu não tinha pedido, mas ela fez mesmo assim. Não posso desfazer o que fiz, ela disse. Mas posso tentar consertar. Naquela viagem, o Daniel também pediu desculpas. Foi tenso, formal, mas foi alguma coisa. Eu pressionei a Jéssica a priorizar as coisas erradas. Sinto muito pela minha parte em ter machucado a senhora. A verdadeira mudança veio 3 meses depois. Jéssica ligou numa terça-feira à tarde, fora do nosso horário de domingo. Mãe, você está livre no sábado? Acho que sim. Por quê? Os pais do Daniel vão dar aquela festa anual deles no Rio. A grande festa. Aquela que eu nunca perdi. Eu disse a eles que não vamos este ano. Disse que vamos para a sua casa no interior. Todos nós. Eu quero que as crianças passem tempo de verdade com você. Eu quero passar tempo de verdade com você. Tudo bem? Eu tive que me sentar. Você disse aos pais dele que não vai à festa? Eu disse. Eles não gostaram muito. Mas mãe, passei 10 anos priorizando a família do Daniel porque eles têm dinheiro e contatos e parecia importante para a carreira dele. E eu deixei minha própria mãe sentar sozinha nos feriados.
Acabou. Isso para por aqui. Eles vieram naquele fim de semana. Não fizemos nada chique. Um churrasco no quintal. Fomos tomar sorvete na praça da cidade. Noite de filme na sala com pipoca. Coisa simples. Mas a Sofia adormeceu com a cabeça no meu ombro durante o filme. E o Lucas perguntou se podia vir passar uma semana comigo nas férias escolares. E a Jéssica sentou na minha cozinha me ajudando a secar a louça, como fazia 20 anos atrás. Mãe, ela disse baixinho, obrigada por ter encerrado aquelas contas. Olhei para ela surpresa. Estou falando sério. Eu estava seguindo por um caminho que eu nem reconhecia, tirando de você, me justificando, ignorando seus sentimentos. Se você não tivesse desenhado aquele limite, se não tivesse exigido respeito, eu poderia ter continuado. Eu poderia ter te perdido completamente antes de acordar. Você quase me perdeu, eu disse. Eu sei. E isso me aterroriza. A ideia de que eu poderia ter me tornado alguém que perde a mãe, não para a morte, mas para a própria crueldade. Ela enxugou os olhos. Você me ensinou algo importante, mãe. Você me ensinou que amor sem respeito não é amor de verdade. E que amor próprio significa impor limites. Até mesmo para as pessoas que você mais ama. Já se passaram 8 meses desde que encerrei aquelas contas. Jéssica e eu conversamos várias vezes por semana agora. Ela me visita uma vez por mês. E eu vou a São Paulo regularmente. As crianças me mandam mensagens aleatórias, vídeos engraçados, perguntas sobre a lição de casa, fotos do dia a dia deles. Estou ensinando a Sofia a costurar. O Lucas quer que eu vá ao jogo da final do campeonato dele na semana que vem. O Daniel e eu chegamos a um acordo cordial. Nunca seremos próximos, mas há respeito agora. E isso é o suficiente. Meu advogado me ajudou a atualizar o testamento de novo. Jéssica voltou a ser a beneficiária principal. Não porque eu esqueci o que aconteceu, mas porque ela provou, por meio de atitudes consistentes, que me valoriza muito mais do que como uma conta bancária. O fundo de bolsas de estudo com o nome do Antônio ainda receberá uma quantia significativa, porque eu ainda acredito em ajudar jovens que precisam. Mas minha filha reconquistou seu lugar na minha vida. Às vezes, as pessoas me perguntam se me arrependo de como lidei com a situação. Se acho que fui dura demais. Minha resposta é sempre a mesma. Lamento que tenha sido necessário, mas não me arrependo de ter feito. Porque aqui está o que eu aprendi. Não há nada de dramático em exigir ser tratada com dignidade. Não há nada de egoísta em se proteger de pessoas que tiram vantagem de você, mesmo quando essas pessoas são seus próprios filhos. E não há nada de errado em impor limites, mesmo aqueles que doem, quando a alternativa é trair a si mesma. Eu encerrei aquelas contas em uma manhã de terça-feira, e ao fazer isso, abri espaço para algo muito mais valioso. A possibilidade de um relacionamento verdadeiro com a minha filha. Não um relacionamento baseado em obrigação, culpa ou dependência financeira, mas no respeito mútuo e no amor autêntico. Meu nome é Guida. Tenho 72 anos. Tenho artrose nos 2 joelhos, uma casa simples no interior, uma aposentadoria de professora e uma filha que finalmente sabe o meu valor. E isso vale muito mais do que qualquer saldo em conta bancária jamais poderia valer.